Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar hoje sobre o segredo da madrugada. Nós estamos no nosso 19º dia do jejum e glória a Deus, né? Tudo que Deus está fazendo, faltam apenas 2 dias para nós encerrarmos. Eu quero ministrar hoje sobre então a importância da oração na madrugada e o segredo que há, né? Também eu te encorajo a você se inscrever neste canal, ativa as notificações para que todos os vídeos você receba. Então, dito isso, gente, vamos lá. Gênesis capítulo 19, verso 27 diz assim: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Não é sem motivo que a Bíblia inúmeras vezes vai colocar essa palavra madrugada. Ela poderia muitas vezes simplesmente ocultar o horário e não mencionar. Mas veja que Jesus, quando sai para orar, a Bíblia relata que algumas vezes foi uma madrugada. A gente vê grandes servos de Deus que nas suas saídas ou nas retiradas para orar foram neste turno da madrugada. Quando Abraão sai para orar, a Bíblia ela menciona então o turno que ele foi. Então veja que há uma importância para o Senhor de mostrar e evidenciar que é as madrugadas. E eu sinto, né, um chamado de Deus de despertar você a este tempo de oração na madrugada. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Veja, esse texto fala não apenas de orar. E eu sei que muita gente ora. Então, você mesmo que está assistindo, você deve ter uma vida de oração. Talvez você ore pouco tempo por dia, independente. Agora, o grande segredo é exatamente o que esse texto está dizendo, antes de tudo. Essa é a chave de uma vida de oração com respostas do alto, antes de tudo. Então, antes de tudo é o que vai determinar o que vem depois. Em Salmos 119, 147, a palavra de Deus diz assim: Antes do amanhecer eu me levanto e suplico pelo teu socorro. Na tua palavra depositarei a minha esperança. Veja, o salmista ele aprendeu a se antecipar ao nascer do dia e clamar. Muitas pessoas oram e elas fazem isso depois que já fizeram muitas coisas. Muita gente usa então a oração como se fosse um pneu reserva. Não funciona nada, não deu certo, então eu vou utilizar para consertar algo. Mas em Provérbios 8,17 a palavra diz assim: Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem. Veja, há um desejo de Deus para que nós o busquemos diariamente. Agora, tem uma chave aqui que eu quero que você entenda, que é buscá-lo antes de tudo. Em Jeremias 29, 13 e 14, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. É como se o Senhor dissesse: eu tenho o poder de transformar a tua vida, a tua economia, o teu casamento, a tua família, todas as áreas. Qualquer coisa que você precise, eu tenho o poder de mudar. Só que você tem que me buscar e me buscar da forma correta. Então, buscar o Senhor não é simplesmente buscar, mas antes de tudo, veja todas as pessoas que o Senhor deseja elevar elas no nível, né, maior. Então, precisam corresponder a esse chamado. Qual que é o chamado? É muito de ter tempo com o Senhor, antes de tudo. Por isso que eu falo que é na madrugada, porque a nossa rotina, ela é pesada. Então, alguns acordam às 6, outros acordam às 5 horas, tem gente que acorda às 8, mas quando acorda já tem um monte de coisa para fazer. Agora, a oração na madrugada, esse tempo com Deus na intimidade, é um tempo onde que não há distração por causa desse turno. Então é muito importante que você compreenda isso. Veja, se você lê todos os homens, né, na história, homens avivalistas, homens cheios de Deus, todos eles tiveram uma marca na sua vida durante as madrugadas. Você não vai encontrar nenhum que não tenha tido experiências com o Senhor ou dedicado tempo se não fosse na madrugada. Todos eles foram tocados. Então, eu quero, né, compartilhar com você a importância de buscar o Senhor antes de tudo. E quando eu falo antes de tudo, envolve então essa questão desse turno da madrugada. A palavra de Deus
né, ela deixa muito claro que há um Deus que deseja ter tempo conosco, ou que deseja se relacionar conosco diariamente. E nós temos essa responsabilidade de corresponder a isso. Então, entenda agora que a primeira coisa que tu precisa é te organizar. A tua vida de oração amanhã depende da tua programação hoje. Você precisa se antecipar. Então, se tu não te organizar para orar cedo, você não vai conseguir acordar. Quando você não se organiza e quer orar de madrugada ou ter mais tempo com o Senhor, na verdade é uma autossabotagem. Tudo começa no dia anterior com a decisão de dormir o mais cedo ou de organizar a agenda. Segundo é que se você realmente quer descobrir o segredo da madrugada, você precisa reservar tempo para isso. Você precisa dedicar o seu tempo ao Senhor pelo menos 1 hora. Outra coisa, se você quer orar antes de tudo, né, logo pela manhã, antes do sol nascer, você precisa levantar da sua cama. Muitas vezes, né, você tem essa cilada de permanecer deitado e achando que vai conseguir ter tempo com Deus e não consegue. Quem quer orar cedo precisa se colocar em posições que são impossíveis de dormir. Muitos dos homens de oração na madrugada, eles chegavam até a colocar toalhas na cabeça para não dormirem e para que eles pudessem, óbvio, se manter orando. Então, existem posições, né, que você pode te organizar para orar, como de joelhos, caminhando, para que evite ao máximo o sono durante esse tempo que você está orando logo pela manhã ou na madrugada, antes de tudo. Veja, o segredo da madrugada e o maior privilégio não é o tanto que você fala com Deus, mas é o tanto que você o ouve. Quando Deus fala, o homem se cala, e só é possível ouvir a voz de Deus se você está calado. Na madrugada é melhor, por quê? Porque a voz de Deus não está competindo com a distração, com os problemas, com o WhatsApp. Não, a voz de Deus é única. É por isso que é importante você buscar o Senhor antes de tudo. Em sétimo lugar, né? Em sexto lugar, na verdade em quinto lugar, você deve viver daquilo que Deus está ministrando na sua vida, que é justamente o que Tiago vai falar, não seja apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Viva então aquilo que Jesus está te dando. A palavra diz assim: nem só de pão viverá o homem. Então veja que o Senhor quer te dar direções, instruções, revelações, e agora você precisa ser obediente a isso. E o oitavo é: se prostre diante de Deus. O prostrar-se não é um ato religioso, mas prostrar-se faz parte dessa cultura do trono de Deus. Você frequenta a sala do trono do Senhor, então você aprende a cultura do trono e você se prostra diante de Deus. O salmista em Salmos 96:9 vai dizer: prostrai-vos diante do Senhor, no esplendor da sua santidade, tremei diante dele, terra inteira. Veja, o ato de você se prostrar diante de Deus é se colocar à disposição, se render a Ele e dizer: Senhor, me ajuda, Tu és o autor da minha vida, eu preciso de Ti. Então, Deus tem maior interesse para que você o busque antes de tudo. Tem muitas coisas que eu poderia falar sobre isso, mas eu quero resumir com a importância, né, te dando essa importância ou fazendo você entender essa importância de orar antes de tudo. O segredo é esse. Então, você quer dizer, pastor, que tem horários que Deus ouve mais? Não é sobre isso. É sobre a prioridade do nosso coração. Então, por isso que nós vemos muitos homens de Deus que se moviam na sua vida com o Senhor na madrugada. Sabe por quê? Porque era o período que eles estavam completamente focados no Senhor. Não tinha competição, não tinham outras vozes. Existem algumas frases que eu quero ler. A W. Tozer dizia: Deus não se manifesta a homens ocupados. Olha que tremendo isso. Deus não se manifesta a homens ocupados. No silêncio da madrugada, quando a nossa alma se cala, é onde Ele fala ao coração. Charles Spurgeon dizia que a madrugada não é um sacrifício quando você entende o valor de estar na presença de Deus. Wesley dizia: eu olho para as primeiras horas da manhã como o momento que Deus chama os seus filhos para a sua presença. Quem aprende a buscar Deus antes do nascer do sol encontra uma paz que dura o dia todo. Meus irmãos, eu quero encorajar você a ter o seu tempo com o Senhor a partir de hoje, mas baseado em tudo que você ouviu
entendendo só isso. Antes de tudo, deve ser o seu tempo com Deus. Te organiza para ter o seu tempo com Deus, esse chamado do Senhor nas madrugadas. Eu creio que Deus vai te levar a níveis maiores. Então, qual é o passo prático de hoje? O jejum vai acabar, mas a sua vida com o Senhor tem que continuar. E você precisa então te organizar para ter a sua disciplina espiritual. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que aqui estão, Senhor, e que eles desfrutem desse tempo da oração na madrugada, e que eles venham crescer nessa área, e que o Senhor os capacite, os ajude, e que ministre ao coração deles. Pai, em nome de Jesus, que flua do Teu Espírito sobre todos, e que eles ouçam o chamado que o Senhor tem, para que eles entendam, Senhor, o propósito da existência, que eles entendam o propósito das suas vidas, que é ser como o Senhor deseja que eles sejam, a sua imagem, Jesus. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.